Fala, meus alunos do Objetivo Concursos, professor Josiel na área, o seu professor de Legislação de Trânsito. Estamos aqui para darmos início a esse mega projeto de 100 questões de CTB em 4 dias. Então hoje é o nosso primeiro encontro e já adianto para vocês que aqui é pelotão acelerado. Então é 25 questões, pá, gabarito tal, o curso completo, né? Falando devagarzinho, explicando, né? Tintim por tintim, nós temos aqui na plataforma do Objetivo Concursos todo o curso completo, de boa, né? Explicando devagar, com todos os detalhes, fazendo a esquematização. Então aqui, realmente aqui, ó, pá, gabarito tal, 25 questões nesse primeiro momento. E ao todo, né, nós teremos aí 100 questões, beleza? Eu espero que você acompanhe aí. Também não vou estar aqui no 2.0, né? Vou falando devagar também. E vai dar certo, eu tenho certeza que você vai acompanhar e vai pegar todas aquelas informações pertinentes para que você gabarite as questões de CTB da sua prova. Beleza? Preparados? Pegaram o cafezinho aí, o energético, a águazinha para ir se hidratando. Então, papel e caneta na mão. Vamos começar aqui esse nosso projeto. Legislação de Trânsito. Questões aí sobre a Lei 9.503 de 97. Operação 100 questões. Esse é o nosso primeiro encontro. Sou o professor Josiel Santos e esse é o Objetivo Concursos. Então nós temos aqui a nossa primeira questãozinha, que diz o seguinte: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e suas recentes atualizações, a velocidade máxima permitida nas estradas onde não existir sinalização regulamentadora será de... E aí, nas estradas, para qualquer tipo de veículo, nós temos a velocidade máxima aí de 60 km por hora. Beleza? Questãozinha de número 2, sobre a condução de veículos por motoristas profissionais. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, leia as afirmativas abaixo. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, de observar o mínimo de 9 horas de descanso, que podem ser fracionadas e usufruídas no veículo. O primeiro item ele está incorreto, porque dentro de 24 horas, o condutor, o motorista profissional, tem que descansar 11 horas, certo? Sendo que dessas 11, as 8 primeiras horas tem que ser de forma ininterrupta, então ele não tem que descansar, não são 9, são 11. Sendo que dessas 11, as 8 primeiras tem que ser de forma ininterrupta. Beleza? Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Então, se eu estou falando, meu aluno, de tempo de direção, certo? Se eu estou falando de tempo de direção, é o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, beleza? Em curso, entre a origem e o destino. E item está correto. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção ele poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária, item também corretíssimo, tá bom? Então, os itens 2 e 3 estão corretos. Nesse caso, letra D de doido é o nosso gabarito. Show? Tá tranquilo aí? Tá bacana? Podemos continuar? Então vamos lá. Questãozinha de número 3. Conforme a legislação do Código de Trânsito Brasileiro sobre a condução de veículos por motoristas profissionais, leia as afirmativas a seguir. Item 1. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 4 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Pessoal, não são, né? É vedado ele conduzir por mais de 5 horas e meia ininterruptas e não 4 horas e meia. Item 1 está o quê? Incorreto. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução do veículo de transporte de carga, sendo facultado seu fracionamento do tempo de direção, desde que não ultrapasse 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Show de bola, certo? Item correto. Realmente, para o condutor de veículo de carga, né,
ele tem que descansar 30 minutos dentro de cada 6 horas. Se ele descansa 30 dentro de 6 horas, ele cumpriu o requisito de não dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas, certo? Item 3, serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e do tempo de direção. Corretíssimo item. Se eu estou falando, certo? Se eu estou falando de transporte rodoviário de carga, dentro de cada 6 horas descansa 30. Se eu estiver falando de passageiros, a cada 4 horas descansa 30 minutos. Tranquilo? E ambos não podem ultrapassar as 5 horas e meia ininterruptas de condução. Então, nesse caso aqui, itens 2 e 3 estão corretos. Letra D também é o nosso gabarito. Questãozinha de número 4. O Código de Trânsito Brasileiro prevê as normas gerais de circulação e conduta, o capítulo 3 do CTB, e procuram regular conveniência entre todos os usuários das vias terrestres, especialmente em locais não sinalizados. Sobre o tema, assinale a alternativa o quê? Correta. Vamos lá. Letra A. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores, deverão utilizar farol de luz baixa apenas durante a noite. Errado, certo? Tem que utilizar durante a noite e durante o dia, tá bom? Então, quando os transportes coletivos de passageiros estiverem em faixa própria, tem que utilizar luz baixa durante o dia e durante a noite. Motocicleta, motoneta e ciclomotor, você observa que as mais novas não tem ali como você apagar o farol, porque eles têm que andar no mínimo com luz baixa durante o dia e durante a noite. Letra B. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Excelente. Letra B é o nosso gabarito, tá bom? Então você tem que levar para a sua prova que quando a pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, as da direita, veículos de maior porte mais lentos, E as da esquerda, veículos de maior velocidade e também destinados à ultrapassagem. Show? Fechou? Letra C de concursado. Antes de iniciar qualquer manobra que implique deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção do seu veículo, a famosa seta, Não podendo fazer uso do gesto convencional com o braço. O gesto convencional com o braço, pessoal, é considerado sinal de trânsito. Então sim, ele pode fazer, por isso que o item está errado, porque ele disse que não pode, Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local sinalizado, terá preferência de passagem no caso de rotatória aquele que estiver entrando à direita da rotatória. O item está incorreto. Se o local é sinalizado, você tem que obedecer o quê? A sinalização. Agora, se você vai entrar na rotatória não sinalizada, a preferência de passagem é para quem está circulando pela rotatória. Beleza? Matamos mais uma questão. Vamos para a questão de número 5. Questão número 5 diz o seguinte: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro vigente, todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da direita, deslocar para a faixa da esquerda, é o contrário, certo? Da esquerda, acelerar a marcha, não. Da direita, deslocar para o acostamento, piorou. Da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, observa aqui, sem acelerar a marcha. Letra D é o nosso gabarito, tá bom? Então, se ele estiver transitando pela da esquerda e perceber que alguém quer ultrapassá-lo, ele tem que deslocar para a faixa da direita sem acelerar a marcha, tá bom? Show de bola. Questão de número 6. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro vigente, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de uma rotatória, olha só, não sinalizada, terá preferência de passagem aquele que chegar pela direita, chegar pela esquerda, estiver em maior velocidade, estiver com os faróis ligados, letra E, quem estiver circulando por ela. Então, o CTB, no seu capítulo 3, que fala sobre normas gerais de circulação e conduta, vai falar de algumas situações de locais não sinalizados. Se for uma rotatória, quem é que tem preferência de passagem? Quem estiver circulando por ela, certo? Se for o trânsito, o fluxo ser proveniente da rodovia, aquele que estiver circulando por ela.
demais casos, quem vier pela direita do condutor, tá bom? E isso se eu tiver situações não sinalizadas, porque se tiver sinalização, tenho que respeitar a sinalização. Show? Questãozinha de número 7. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro vigente, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá assegurar a existência de vias pavimentadas até o local de destino? Não, certo? Iluminação artificial nas vias até o local de destino? Combustível suficiente para chegar ao local de destino? Letra C de concursado é o nosso gabarito. Então, antes de colocar o veículo em movimento, certo? O condutor ele tem que observar as condições gerais do veículo, inclusive se tem combustível suficiente para chegar ao local de destino. Se ele não observar, acabar o combustível e ele tiver, na situação de veículo imobilizado por falta de combustível, é infração de trânsito. Isso a gente já viu no nosso curso teórico, inclusive, de natureza média. Beleza? Vamos lá, questãozinha de número 8. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando não for transferida a propriedade? Não. O proprietário mudar o município de domicílio ou residência? Com certeza. Letra B é o nosso gabarito. Qualquer inalteração de característica, na verdade é qualquer alteração, né? As características do veículo permanecerem as mesmas? Não. Não houver mudança de categoria? Pessoal, nós temos aí algumas situações que eu tenho que emitir um novo CRV. Se eu mudar de município de domicílio ou residência, se eu alterar qualquer característica do veículo, se eu mudar a categoria, tá bom? Então são condições que eu tenho aí que tirar um novo certificado de registro do veículo, tá bom? Ou então se eu transferir a propriedade. Questão número 9. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN, exceto o que não é o equipamento obrigatório. Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, inclusive dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percurso que seja permitido viajar em pé. Letra A vai ser a incorreta, vai ser o exceto. O cinto de segurança é obrigatório? Sim, eu concordo. Só que no transporte de passageiro em percurso que seja permitido viajar em pé, pode ser dispensado. E ele está dizendo aqui que inclusive para esses veículos, por isso o erro. Para os veículos de transporte e condução de escolar, o de transporte de passageiros com mais de 10 lugares, e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, equipamento registrador instantâneo alterar de velocidade de tempo, que é o tacógrafo. Verdade. Encosto da cabeça para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN, também está correto. Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN, item correto. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo. Cuidado, que o retrovisor realmente é do lado esquerdo. Se a banca coloca lá direito, o item estaria incorreto. Questão de número 10. Pelotão acelerado, meu amigo. Assinale a assertiva que não representa uma das classificações dos sinais de trânsito. Aí, só para relembrar, LSD vai para onde, pessoal? Vai para o HGV, certo? Luminosos, sonoros, dispositivos de sinalização auxiliar, horizontais, gestos do agente do condutor e verticais. Então, o único que eu não falei foi diagonal. Portanto, ele não é considerado aí um sinal de trânsito quanto à classificação. Show de bola? Só para finalizar, nós temos o assassino, e a ordem de prevalência. Primeiro as ordens do agente, depois do semáforo, depois sinais, depois normas. Show? Questão de número 11. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, qual a velocidade máxima permitida em condições normais de tráfego nas vias urbanas de trânsito rápido está disposto no artigo 61. Pessoal, de forma rápida. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Para cada uma delas você tem uma velocidade máxima permitida, quando não há sinalização. Local, 30 km por hora. Coletora, 40 km por hora. Arterial, 60 km por hora. E trânsito rápido, 80 km por hora, tem que estar na sua veia. Eu estou falando aqui de trânsito rápido, portanto, letra B de bola é o nosso gabarito. Questão de número 12. Considerando-se as diretrizes para a educação no trânsito, previstas na Lei 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, assinalar a assertiva que preenche a lacuna abaixo corretamente. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao tal, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional para esclarecer condutas a serem seguidas nos primeiros socorros.
em casos de sinistros de trânsito. Pessoal, falou em condutas a serem tomadas nos primeiros socorros, você vai lembrar do ministério específico, que é o da saúde, certo? É quem trata da parte dos primeiros socorros, portanto, letra E é o nosso gabarito. Então, quem é que tem a competência, certo, de esclarecer condutas a serem tomadas nos primeiros socorros? Quem é especialista na área é o Ministério da Saúde. Questão de número 13. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 256, a autoridade de trânsito, na esfera das competências e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas às seguintes penalidades, exceto. Então, o que não é penalidade, pessoal? Nós temos 6 penalidades, não é isso? Nós temos 6 penalidades possíveis. Nós temos a penalidade mais conhecida, que é a multa, advertência por escrito, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em cursos de reciclagem. São essas 6. Então, a advertência por escrito é a penalidade? Sim. Multa também. Suspensão do direito de dirigir também. Frequência obrigatória em cursos de reciclagens também. A única que não é penalidade prevista nas infrações é a isenção de impostos veiculares. Tudo de bola? Tranquilo. Próxima questão. Segundo a Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, né? Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência constitui o quê? Marque a alternativa correta. Então é um tipo de infração que você tem que levar para a sua prova, certo? É sob a influência de álcool. Se o cara estiver conduzindo, pessoal, ele vai estar sujeito às infrações, né? A infração prevista no artigo 165, tá bom? Infração gravíssima, lógico, certo? Então aqui só sabendo a gravidade você já mataria a questão. Letra A de amor é o nosso gabarito, a infração é gravíssima, a multa é 10 vezes, é o fator multiplicativo, e ainda vai ter a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, tá bom? Questão número 15. Em relação à transferência de propriedade de um veículo, qual é o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição de novo certificado de registro, de acordo com o artigo 123, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro? Pessoal, falou em transferência de propriedade, o prazo para tomar as providências vai ser de 30 dias, certo? Então, letra B de bola é o nosso gabarito. Se não for providenciado em 30 dias, o antigo proprietário vai ter que providenciar em 60, certo? Mas assim não é o objetivo da nossa aula agora, porque ele fala que em relação à transferência de propriedade, qual é o prazo que o proprietário tem que adotar? Aí vai ser de 30 dias. Beleza? Questão número 16. Aquela via caracterizada por interseções em nível, né? Geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando, olha só, trânsito entre regiões da cidade. Então aqui é um conceito, pessoal, que a gente tem no anexo 1, certo? Importante você dar uma lidazinha nele. Então nós temos essa previsão de alguns conceitos no anexo 1, certo? No anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, como eu já falei nas nossas aulas teóricas, né? O anexo 1 é tipo o glossário do Código de Trânsito, né? É tipo um vocabulário que eu vou ter significados de algumas coisas, de algumas expressões que você vai encontrar no decorrer do Código de Trânsito Brasileiro. Então é importante você dar uma lida. Lá eu vou ter diversos conceitos. Inclusive conceitos de via arterial, coletora local e trânsito rápido. Como eu falo nas nossas aulas, eu dou o bizu. Olha, a via arterial, ela liga bairros da cidade. E a via coletora, ela coleta o trânsito, certo? Dentro dos bairros. Então, se é uma via que permite o trânsito, certo? E permite o trânsito entre regiões da cidade, é como se eu falo entre bairros da cidade. Então, nesse caso, é uma via arterial. Geralmente, ela tem interseção em nível, certo? Tem semáforo, beleza? Questão de número 17. Assinale a alternativa incorreta em relação à sinalização de trânsito de acordo com o CTB. Procurar errada, né? A incorreta. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Show de bola, né? Só posso utilizar a que tiver prevendo aí a legislação. Letra B. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito, sem dúvidas.
É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou juntos a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem de trânsito. Nananina, isso aqui não é permitido. Certo? Na verdade, é proibido afixar, tanto sobre a sinalização quanto nos suportes, algum tipo de inscrição, legenda que não se relacione com a sinalização de trânsito. Beleza? Letra D. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer objeto, elemento, que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem tenha colocado. Corretíssimo, certo? Letra E. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo CONTRAN. Show de bola. Questãozinha de número 18. Está devidamente expresso no artigo 148 da Lei 9.503, que é o CTB, que os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas, credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, e que, na formação de condutores, deverá incluir, obrigatoriamente, conceitos de prática de boas maneiras e primeiros socorros? Não. Direção defensiva e práticas de boas maneiras? Não. Direção defensiva sim, né? Mas essa outra parte não. Primeiros socorros e direção defensiva? Não. Práticas de boas maneiras? Não. Letra E é o nosso gabarito, tem que incluir obrigatoriamente conceitos de direção defensiva e de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. Letra E, sem dúvidas aí, é o nosso gabarito. Tranquilo? Questãozinha 19 diz o seguinte: o trânsito é feito de regras que estão estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito, né? Sobre as normas gerais de circulação e conduta que se referem aos usuários das vias terrestres, analise os excertos a seguir. Excerto de número 1. Os condutores eles devem abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nele criando qualquer obstáculo, né? Qualquer outro obstáculo. Então, pessoal, realmente, os condutores eles têm que abster-se, né, de obstruir o trânsito ou tornando perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nele criando outros obstáculos. Então, realmente, eles devem abster-se de fazer isso aí. Portanto, nosso primeiro item ele está o quê? Correto. Excerto de número 2. Eles devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito dos veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Também está correto, né? Tem que abster-se de fazer isso aí mesmo. Então, letra A, os excertos 1 e 2 estão corretos. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Tudo tranquilo até aí? Show de bola? Sem dúvidas, só dívidas? Eu acredito que estamos num ritmo bom, são questões simples, você já tem uma boa base, certamente, no Código de Trânsito Brasileiro. Durante os nossos 4 encontros, a gente vai responder questão de tudo, certo? Então, por isso que você está observando aqui questões daqueles capítulos mais iniciais do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Então, vamos lá, questãozinha de número 20. Dentre os órgãos e sistemas que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, marque a alternativa correta. Os órgãos comerciais da União fazem parte do CONTRAN, do Sistema Nacional de Trânsito, do SNT? Não. Órgão de defesa do direito do consumidor faz parte? Conselho Federal de Trânsito faz parte? Polícia de Gestão Federal faz parte? Juntas Administrativas de Recurso e Infração, isso aí eu mostro nas nossas aulas teóricas. Quem é que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? Você tem PRF, né? Você tem JARE, você tem a PM dos estados e do Distrito Federal, você tem CONTRAN, certo? CONTRAN, você tem CETRAN, e CONTRANDIF, certo? E diversos outros órgãos, Executivo de Trânsito, Executivo Rodoviário e por aí vai. Beleza, pessoal? Questãozinha de número 21. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá algumas normas presentes na Lei 9.503/97. Dentre elas, marque a alternativa correta. Os veículos precedidos de batedores nunca terão prioridade de passagem? Jamais, pessoal.
o item está incorreto, porque os veículos precedidos de batedores, sim, têm prioridade de passagem. A circulação facear pelo lado direito da via, jamais admitir nenhuma exceção. Oxente, quando você vai fazer uma ultrapassagem, não faz pelo lado esquerdo? Então, realmente, a circulação, a regra é que é pelo lado direito. Mas tem exceção, né? Que é pela esquerda, quando você vai fazer, por exemplo, uma ultrapassagem. Sob nenhuma hipótese, poderá ocorrer trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos? Ora, quando você vai entrar ou sair da sua garagem, você vai passar por cima de uma calçada, não é isso? Calçada rebaixada. Então, não é em nenhuma hipótese que eu não posso utilizar. Então, o item está incorreto. Os veículos destinados a socorro de incêndio, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, livre estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, mesmo quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente não estiverem acionados. Na verdade, tem que estar acionados, certo? Tem que estar acionados. Então, o item está incorreto. Letra E, então vai ser o nosso gabarito. Vamos ver ela aqui. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Show de bola, né? Então, letra E realmente aí vai ser o nosso gabarito. Questão de número 22. Em conformidade com a Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, em suas disposições gerais, é correto afirmar que um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito é... Então, o que é que acontece? Dentro do Sistema Nacional de Trânsito, eu tenho alguns objetivos. Né? Para ser mais específico, eu tenho aí 3 objetivos. E aí você vai lembrar da frase, né, que eu passo na nossa aula teórica. Meu amigo Eduardo fica puto na esquina, estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto. É isso? Você tem a parte do fixar mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros, administrativos e estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos, né? Então você vem para cá e vamos ver aqui um dos objetivos. Estabelecer a sistemática de fluxos temporários, não precisa nem ler mais, fluxos permanentes de informações, né? Estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à insegurança, já precisa nem parar, pode parar de ler aqui, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Show de bola, letra C é o nosso gabarito. Vamos ver o erro da letra D. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao desamparo? Não, ao desamparo não. A defesa ambiental e a educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Então, letra D está incorreta, assim como A e B. Tá bom? Vamos lá, questão número 23. Questão número 23 diz o seguinte. De acordo com o artigo 145 do Código de Trânsito Brasileiro, diz o seguinte. Para habilitar-se na categoria D, olha só, para habilitar na categoria D, ou então para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiro, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Eu tenho vários, né? Eu tenho aqui só um dos requisitos. Ele tem que ter no mínimo 18 anos? Não, para habilitar na D, ou então para conduzir esses veículos tem que ter o quê? Idade superior a 21 anos, né? Ter no mínimo 16, aqui nem habilitação ele não consegue tirar. Ser maior de 21 anos e estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou no mínimo há 1 ano na C, realmente, pessoal, se ele, por exemplo, para conduzir esse tipo de veículo, ele tem que ser maior de 21 anos. E para ele se habilitar na D, realmente ele tem que estar ou há 2 anos na B, certo? Para ele ir para D, ou há 1 ano na C, quando ele quer ir para D. Então, letra C é o gabarito. Ter no mínimo 25 anos não, ter no mínimo 21 anos completos e possuir habilitação D há pelo menos 1 ano? Não, certo? Vai ser maior de 21, beleza? Letra E não é o nosso gabarito, portanto, realmente letra C. Questão de número 24 é uma questãozinha que envolve, né? Envolve aí conceitos. Envolve conceitos, de novo, do anexo 1, certo? O anexo 1 ele trata de conceitos e definições, certo? Anexo 1 que trata de conceitos e definições
no Código de Trânsito Brasileiro. Então vamos lá. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, é definida e classificada a frota de veículos no país. Dentre as alternativas, identifique as que descrevem corretamente esta classificação. Então vamos lá. Caminhão-trator, veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro veículo? Com certeza. Imagina o seguinte, o caminhão-trator é quem puxa, é quem arrasta. Então se eu tenho, por exemplo, uma bitrem, né? Se eu tenho, por exemplo, uma bitrem e ela está puxando um semi-reboque e um reboque, ela que tem motor, ela que está tracionando esses veículos, ela que está arrastando, ela que está puxando. Então ali é um caminhão-trator, muita gente chama de cavalinho, né? Beleza? O que é uma caminhonete? Veículo misto destinado ao transporte de passageiro e carga no mesmo compartimento. Tá errado. Certo? Tá errado. Aqui é o conceito de caminhoneta. Certo? Trocou. Então aqui é o conceito de caminhoneta. E aí ele disse aqui que a caminhoneta é o veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até 3.500 kg. Inverteu os conceitos. Aqui é o conceito de caminhonete. Então caminhonete é o veículo destinado ao transporte de carga com até 3.500 kg. E caminhoneta é o veículo misto destinado ao transporte de passageiro e carga no mesmo compartimento. A banca inverteu os conceitos. Então o item 3 também está incorreto. Automóvel é o veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com capacidade para até 8 pessoas, exclusive o condutor, ou seja, sem contar o condutor, realmente o item está correto. Então 1 e 4 é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Tranquilo? Última questãozinha de hoje, desse nosso primeiro encontro, questão número 25, diz o seguinte: de acordo com o que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fim de quê? De circulação? Sim. Para fim de parada? Também. Para fim de estacionamento? Também. Operação de carga ou descarga? Também. Então tudo aí está correto, né? 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Então, a gente finaliza, tá certo? Esse nosso primeiro bloco. E a frase que eu deixo para vocês é essa aqui, ó. Só vive o propósito quem suporta o processo. Pessoal, então hoje, né, a gente respondeu diversas questões, tá bom? Sobre diversos capítulos do Código de Trânsito Brasileiro. Eu falei no início que era pelotão acelerado, ia respondendo, ia dando algum bizu, ia falando de forma rápida, porque você já tem uma base, né? A gente já está num ritmo mais frenético mesmo, mas espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, e apenas um dos 4 encontros para a gente fechar esse bloco aí de 100 questões. Bom, eu te aguardo no próximo momento para a gente responder mais 25, depois mais 25, depois mais 25, porque você tem que comer com farinha questões de CTB, porque é muito importante para a sua prova, beleza? Então valeu por estarem comigo até aqui, tamo junto, rumo à aprovação, até o nosso próximo encontro, valeu!